bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Vocês já estão preparados? Já pegou o livro, o lápis e a borracha? Se ainda você não organizou o material necessário para esta aula, eu quero que você pause o vídeo e organize o seu material. Depois, você volta a assistir a aula. Combinado? Pessoal, na aula de hoje, nós teremos um momento da acolhida. Vamos fazer a leitura de um livro. Depois, eu vou explicar o conteúdo. Hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre localização. E vamos finalizar a aula indicando as páginas da atividade do dia. Então, vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos iniciar a leitura deste livro, que tem por título Balas, Bombons, Caramelos. Quem escreveu essa história foi a Ana Maria Machado. E quem ilustrou foi a Elizabeth Teixeira. Então, vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Um grande sujeito, o Pipo. E não era só porque ele era um sujeito grande, não. Afinal, havia ali por perto muitos outros bichos grandes, mas nenhum tinha tantos amigos como o Pipo, o hipopótamo. Olha só, turma, o personagem da nossa história é esse hipopótamo, o Pipo. É verdade que ele não tinha um pescoço tão comprido como a girafa, nem orelhas enormes como o elefante, nem um chifre no meio da testa como o rinoceronte. Mas também nenhum deles tinha a simpatia do Pipo, a calma do Pipo, principalmente o sorriso do Pipo. Por isso, todo mundo gostava dele. Dona Tartaruga ficava horas conversando com ele dentro d'água. Olha só, a Dona Tartaruga conversando com o Pipo. Dona Zebra vinha matar a sede bem ali, só para ouvir as brincadeiras do Pipo, sempre alegre. Quando as listras saírem de moda, a senhora vai se pintar de flores? Olha só o que o hipopótamo perguntou para a zebra. Veja, estão todos rindo da gracinha que ele fez. Alguns pássaros vinham voando de longe, de outros países, só para passar as férias com o Pipo, que morava no Egito, perto do rio Nilo. E até seu crocodilo, que não era amigo de ninguém, gostava de bater papo com o Pipo, enquanto fingia que dormia à beira do rio. Olha só, turma, até aqui nós vimos que todos os bichos gostam do Pipo, porque ele é um animal muito engraçado, muito simpático. Até o crocodilo gosta do Pipo. Turma, eu vou parar a nossa leitura de hoje nessa página. Então, se você quiser descobrir o que vai acontecer aqui na história de Pipo, você precisa assistir às próximas aulas de matemática. Agora, chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto que nós acabamos de ler. Eu vou escolher duas palavras dessa página. Uma é papo e a outra Pipo. Então, vamos analisar essas palavras? Turma, eu escrevi as duas palavras nesse papel. Veja que a primeira palavra é Pipo, é o nome do nosso personagem, do hipopótamo. E também a segunda palavra, que é papo, tá? Então, eu escrevi essas duas palavras. Nós vimos que os animais gostam de bater papo com Pipo, ou seja, os animais gostam de conversar com o Pipo. Agora, vamos analisar essas palavras? Pessoal, quantas letras tem a palavra Pipo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 letrinhas. Então, para escrever o nome do nosso personagem, nós usamos 4 letras.
E para escrever a palavra papo, nós precisamos de quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 letras para escrever a palavra papo. Pessoal, quais são as letras da palavra pipo? Vamos lá? P, I, P, O. E da palavra papo? P, A, P, O. Papo. Turma, a palavra pipo, ela começa com a letra P. E a palavra papo também. Além de iniciar com a letra P, no meio das duas palavras também aparece a letra P. Veja, aqui nós temos um P e aqui também. Observe, turma, que no final da palavra, as duas palavras terminam com a letra O. Veja, ni pipo, ela termina com O. E ni papo também. Ok, turma? Então, essas foram as palavras do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E aí, turma, gostaram da leitura? Eu espero que vocês tenham apreciado bastante a leitura desse livro e também as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora chegou o momento de explicar o conteúdo. Vamos lá? Turma, como eu já informei para vocês, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre localização. Então, vamos lá. Em uma outra aula de matemática, nós explicamos para vocês alguns termos relacionados à localização. Então, quando você precisa indicar a localização de algo ou alguém no espaço, você vai usar esses termos. Veja quais são os termos relacionados à localização. Esquerda, direita, à frente, atrás, entre, metros, longe, perto. Esses são os termos relacionados à localização. E eu mostrei para vocês um exemplo. Eu falei que você estava na sala de aula e um colega seu perguntou: fulano, onde estão os lápis de cores? E você indicou a localização da caixa de lápis de cor. Você falou que ela estava no armário que fica à direita, atrás dos livros. Veja, você usou 2 termos relacionados à localização para indicar o local em que estavam os lápis de cores. E seu colega, com certeza, vai conseguir encontrar esse objeto. Por quê? Porque você indicou o local usando os termos adequados, tá, turma? Então, veja a importância de usar esses termos. Turma, em uma outra aula de matemática, eu expliquei para vocês o que era o croquis. Nós vimos que o croquis é um desenho que representa uma paisagem e seus elementos de maneira simples. Então, aqui ao lado, vocês podem visualizar um exemplo de croquis, tá? É esse desenho que representa uma paisagem. Veja que o desenho é simples, ele indica os elementos que estão presentes nessa paisagem. Aprendemos também o que era a planta de um local. Nós vimos que a planta de um local é uma representação plana. Observem a imagem. Aqui nós temos a representação plana de uma casa. Observe que nós podemos encontrar a garagem, o quarto, a sala. Veja que essa imagem está nos mostrando o que é uma planta de um local. Aprendemos também o que era uma maquete. Maquete é uma réplica em miniatura de uma construção. Veja, aqui ao lado nós temos uma imagem que mostra a maquete de uma casa, ou seja, a réplica em miniatura de uma construção. Turma, agora observe essa imagem. Vamos imaginar uma história para explicar mais um pouquinho para vocês como saber se localizar no espaço é importante. E também para saber a importância da referência.
Então, vamos imaginar que Pedro se mudou para esse bairro, tá? E a mãe de Pedro resolveu comprar alguns móveis para a casa nova. Ela foi lá na loja, comprou todos os móveis que ela queria. E para que o pessoal da loja entregasse esses móveis, ela precisou passar o endereço da nova casa dela, tá? Então, veja, aqui é a casa de Pedro. E a mãe dele indicou o endereço, disse o nome do bairro, o número da casa, informou tudo. Só que a atendente pediu para ela uma referência, um lugar que ela poderia ter como referência para chegar à casa de Pedro. Então, a mãe de Pedro informou que a casa dela fica próximo de uma loja. Então, veja, aqui nós temos uma loja. Então, quando o pessoal da entrega dos móveis chegar nesse bairro, eles vão se informar onde é que fica essa loja. Vamos dizer que o nome da loja é Carrossel. Então, eles vão perguntar para um morador do bairro: onde fica a loja Carrossel? Eles vão indicar para os meninos da loja e, ao encontrar a loja Carrossel, eles vão encontrar a casa de Pedro, porque a mãe dele informou que a casa dela é próximo dessa loja. Então, veja que essa informação vai facilitar o trabalho do pessoal da loja. Então, veja, turma, como as referências são importantes, tá? Então, é sempre bom dar pontos de referência para as pessoas se localizar no espaço, ok? O que poderia ser outro ponto de referência aqui nesse bairro? Vamos lá? Olha só, nós poderíamos dar como ponto de referência o banco, pode ser um ponto de referência também, ó, da casa de Pedro, não é isso? O açougue, o estacionamento, todos esses locais podem ser um ponto de referência, ok? Turma, para finalizar, vamos resolver essa questão? Veja, observe o parque de diversões representado abaixo. Assinale a alternativa que mostra a localização do carrossel. Então, veja, turma, que aqui nós temos um parque e ele foi colocado em uma malha quadriculada e nós precisamos identificar a localização do carrossel. Então, veja, turma, o carrossel, ele fica aqui, tá vendo? Então, vamos para as alternativas para ver onde é a localização do carrossel. Turma, a localização do carrossel é N3? Então, vamos lá. Vamos encontrar a letrinha N. N está aqui. E 3 aqui. Então, nós vamos caminhar até aqui, ó. O carrossel está aqui, turma? Não, né? Turma, a localização do carrossel é P3. Então, vamos lá. O P está aqui e o 3 está aqui. O carrossel está nesse espaço? Também não. Letra C, N2. Vamos lá? O N está aqui e o 2 está aqui. Também não está nesse local. Então, vamos para a letra D, P2. P está aqui e 2 está aqui, ó. Então, a resposta é a letrinha D. D é a resposta dessa questão. Turma, agora nós vamos resolver uma questão do seu livro de matemática. Então, pegue aí o livro de matemática e abre ele na página 95. Nós vamos resolver a questão de número 5, que diz assim: algumas plantas e mapas também são desenhados em malhas quadriculadas. Observe a planta de um salão de jogos. Então, observe aqui a planta de um salão de jogos. Na letra A, ele diz: termine de nomear as colunas e quadricular, com a ajuda de uma régua, a planta do salão de jogos. Então, você, neste momento, vai pegar uma régua e vai terminar de quadricular essa planta. Observe que eu já fiz isso aqui no meu livro. Eu já fiz os quadrinhos e também já nomeei, já coloquei aqui, ó, a letrinha para cada coluna. Então, você vai fazer da mesma forma. Vai pausar o vídeo, pegar a régua e vai quadricular toda a planta do salão de jogos. Depois,
vai nomear assim como eu fiz. Observe que cada coluna recebe uma letrinha. Então, você vai continuar nomeando, ok? Turma, agora que você já fez o que foi pedido na letra A, nós vamos ler a letra B. Vamos lá? Dê a localização da mesa de sinuca, escrevendo os pares de identificação dos quadrinhos ocupados pela mesa. Então, vamos lá, turma. Vamos observar que a mesa de sinuca está localizada nesse espaço aqui do salão de jogos. Então, nós vamos identificar aqui a localização dessa mesa de sinuca e vamos escrever os pares de identificação de cada quadrinho. Vamos lá? Então, veja, turma, que essa primeira parte da mesa de sinuca, ela ocupa o espaço de B2. Consegue observar isso? Então, aqui eu vou escrever B2. Ele também ocupa o B3, observe, que ele também ocupa esse espaço onde está o B3. Então, aqui eu vou colocar também o B3. Depois, eu consigo perceber que ele ocupa o C2 e o C3. Além disso, a mesa de sinuca ainda ocupa o D2 e o D3. Então, turma, essa é a identificação dos pares dos quadrinhos ocupados pela mesa. B2, B3, C2, C3, D2 e D3. Vamos agora resolver o item C, que diz assim: agora, indique a localização da mesa de ping-pong, escrevendo quais quadrinhos ela ocupa. Turma, vamos observar a planta do salão de jogos. Eu consigo identificar que a mesa de ping-pong fica localizada neste espaço e ele ocupa os quadrinhos. Ó, observe, J3, não é isso? J4, J5, J6, certo? Então, eu vou escrever aqui na letra C. Vamos lá? Ela também ocupa os quadrinhos Car3, Car4, Car5 e Car6. Então, turma, a resposta do item C é J3, J4, J5, J6, Car3, Car4, Car5 e Car6. Essa é a resposta do item C. E aí, turma, gostaram da explicação da revisão sobre localização? Eu espero que sim. Agora, chegou o momento de você anotar as páginas da atividade do dia. Então, pegue o seu livro de matemática, vai abrir ele na página 93. Você vai resolver as questões da página 93, 94 e 95. Você vai observar que essas questões estão falando justamente sobre localização. Então, depois que você terminar de resolver as questões, envie a atividade para a sua professora. Turma, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!